Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez para ficar bonito, irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Disse-me Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Podeis assentar nesta noite. Nós vamos falar sobre aquilo que Deus usou o pastor André para falar aqui, que Ele é o Deus da reação. Queridos, quando Jesus Ele disse essa palavra aqui em João capítulo de número 14, os judeus naquela hora, eles ficaram assustados com o que Jesus tinha dito, porque na verdade todo judeu que era judeu conhecia essas três portas: caminho, verdade e vida. Eu vou falar para vocês, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando aqui dentro desta palavra um dos 7 eu sou. Ele falou que ele era o pão da vida, ele falou que ele era a luz do mundo, ele falou que ele era a porta, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele falou que era a videira. Mas os judeus não se espantaram tanto quando ele falou desses outros que eu sou, como falou desse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus estava falando de 3 portas, e todo judeu que era judeu entendia o que Jesus estava falando, porque todo judeu ele tinha que passar por estas portas, mas só um poderia chegar na última porta. Jesus aqui ele estava fazendo alusão lá atrás, quando Deus, que estava habitando nos montes, e que o povo olhava lá de baixo, ficava com medo de ver raios, relâmpagos, trovões, e a nuvem que cobria aquele monte, o povo tinha medo, e só um subiu lá em cima, que foi Moisés. E quando ele subiu lá em cima e conversou com esse Deus disse para ele assim: olha, eu não quero habitar aqui em cima, distante do meu povo, eu quero estar mais perto do meu povo, eu quero me aproximar dele, Moisés. Então o que você vai fazer? Você vai preparar um tabernáculo para mim habitar no meio do meu povo, e o meu povo está junto comigo. Quando Deus dá esta ordem a Moisés, Deus mostra para Moisés todas as coisas, e aqueles que não tinham habilidade para fazer, Deus colocava e enchia as pessoas do Espírito Santo e preparava as pessoas certas para fazerem todas as peças ali no tabernáculo. Deus disse para Moisés: Moisés, primeiro você cerca toda a área do tabernáculo, porque não pode ser qualquer um que vai passar por aqui. Para entrar pela primeira porta, a porta de entrada ali no tabernáculo, de frente para a porta havia um altar de sacrifício. Deus falou para Moisés: coloca um altar de sacrifício aí, porque todo aquele que passasse pela primeira porta, ele tinha que ver o sacrifício, ele tinha que entender
tudo. Porque para passar a primeira porta tinha que ver a morte, tinha que conhecer a morte, tinha que entender que tinha que ter um sacrifício. A primeira porta que Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus estava dizendo: se quiser vir a mim, tem que haver um sacrifício de morte, mortificar o seu eu, porque lá fora todos batem o peito e dizem: eu sou, eu faço e aconteço. Mas quando o crente vem até Jesus, a primeira coisa que ele diz é como Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, mas é Ele quem vive em mim. Ou seja, o meu querer morreu, a minha vontade morreu, o que resta agora é a vontade dele. Chega abaixo, alguém ficou assustado, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem olhava e entendia, dizia: se ele está pensando que ele é o tabernáculo, Jesus estava dizendo que ele era aquele único elo entre o homem e Deus. Não tem outro meio se não for por ele, tem que passar pelo caminho que é Jesus. Aí fora muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas para a salvação não. Mas um dia, aqueles que entrarem por qualquer caminho que seja, um dia vai ter que encontrar com Deus, mas não para a salvação. Mas o caminho que leva para a salvação é o caminho chamado Jesus Cristo. Quando Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, ele estava dizendo: quer me seguir? Algumas coisas em você tem que morrer. O teu eu tem que morrer, o teu querer tem que morrer. Eu ouvi um pastor pregando terça-feira que hoje se costuma dizer que as pessoas às vezes até mandam em Deus, dizendo que tem que dizer que vai acontecer para acontecer, dizendo que tem que falar que vai acontecer. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Quando o pastor André disse aqui o Deus da reação, ele estava dizendo aqui que o nosso Deus é o Deus que faz tudo novo de novo. Tem muitas pessoas que não entenderam isso, que só viveu Deus por um momento, mas hoje não percebe que Deus quer fazer coisas novas na sua vida de novo. Deus quer mudar as coisas novamente, Deus quer produzir algo mais na tua vida, mas Ele quer somente que você faça uma ação da parte de você. Entra por esse caminho que é o caminho de morte, de se desprender das coisas deste mundo e se envolver mais com Ele. A primeira porta tinha o altar de sacrifício, mas antes de entrar na segunda porta, tinha uma outra peça, uma bacia de bronze, que quem passava pela morte lá e ficasse respingado por sangue, ele não podia entrar para dentro da segunda porta, mas primeiro ele tinha que passar nessa bacia de bronze para se lavar, para se limpar, se fosse preciso tirar as vestes sujas e colocar em vestes novas, mas tinha que haver limpeza, tinha que haver purificação, tinha que haver a mudança de atitude para que as coisas que o manchavam não manchem mais. Quando ele passava por aquela pia de bronze que se lavava, ele estava apto a entrar pela segunda porta. Qual é essa segunda porta, pastor? Caminho, verdade. Perceberam que tem gente que às vezes até passa da primeira porta, que é a porta da morte, do eu, mas não consegue passar pela segunda porta, porque é a porta da verdade. E a porta da verdade às vezes prende muitas pessoas para não entrar, porque muitas das vezes a pessoa não consegue passar pela segunda porta, pastor, porque ele não consegue
deixar a mentira, as coisas vis e vãs deste mundo que impede de ele entrar pela segunda porta. É por isso que tem que se lavar e entrar pela segunda porta, que é a porta da verdade. Esta pia de bronze, ela tem um simbolismo da palavra de Deus, porque ela limpa, ela lava. O crente tem que se habituar com a palavra, irmãos. O crente tem que se lavar pela palavra, porque a palavra ela tem o poder para purificar e para limpar aquele que a lê todos os dias. Então ele passa pela segunda porta, que era a entrada do templo. Na entrada do templo havia duas peças, uma de frente para a outra, porque a segunda porta era considerada a porta da verdade, porque naquela época não havia luz elétrica, não havia eletricidade, mas na entrada de um lado lateral daquela segunda porta, que simbolizava a verdade, estava um menorá, um candelabro que tinha 7 lâmpadas que clareava tudo. Aqui está fazendo alusão ao Jesus que é a luz do mundo, mas também está fazendo alusão a todo aquele que passa pela segunda porta, que é resplandecido pela presença e pela glória de Cristo, e ele passa também a ser a luz deste mundo. Ele passa a enxergar as coisas como elas realmente são, ele passa a entender o que Deus quer para ele, o que Deus tem para ele, irmãos, e o que Deus tem para você não é coisa pequena. Deixa eu te dizer para você que o que você passa hoje, às vezes diz: Senhor, a prova está muito grande, a tribulação está muito grande, mas o que Deus tem para você é muito grande, porque esta pequena tribulação, esta pequena prova que você tem passado, não serve para revelar, para comparar com a glória que Ele há de revelar sobre a tua vida, se você entrar pelo caminho do sacrifício e passar pela segunda porta, que é a porta da verdade. Este candelabro também simboliza a presença daquele Espírito Santo, que quando nós não conseguimos entender, que quando nós não conseguimos diferenciar o caminho e que queremos ir por um caminho que Ele não quer, Ele vem, nos pega e diz: não, não é por aí, é por aqui, vem por aqui, eu te guio, eu te mostro o caminho, eu te ilumino, eu não vou deixar você tropeçar. Se você já entrou pela primeira porta, que é a porta do caminho, aonde houve um sacrifício, aonde houve uma renúncia, que alguém olhava para você e dizia: agora virou crente, agora passou para os crentes, e você resolveu se sacrificar para aproximar-se mais da presença dele. Você está no caminho certo. Se lave pela palavra e entra pela segunda porta, porque Ele tem luz para você, Ele tem a presença de Cristo, Ele tem a presença do Espírito Santo para te dar a luz que você necessita. Do lado contrário, do
simboliza a minha vida e a tua vida. Porque como pão, nós às vezes somos amassados, nós às vezes passamos por um processo difícil, e alguém olha e diz: não vai sobreviver, não vai passar, e a prova fica lá para trás, e a gente sai lá na frente cantando o hino da vitória, o hino da bênção, o hino da vitória do Senhor. Mas antes de chegar à terceira porta, irmãos, de frente à terceira porta, havia uma outra peça. Essa peça era chamado, ou é chamado, o altar de incenso, aonde o sacerdote pegava aquele incenso e antes de entrar, passar pela terceira porta, tinha que acender incensos aromáticos e inundava aquele lugar de uma fumaça, aonde não se conseguia enxergar nada. Este altar de incenso simboliza a minha oração e a tua oração, simboliza a minha intercessão e a tua intercessão. Deixa eu dizer para você o que o Senhor está me falando aqui. Deus conhece qual é o incenso que você tem levado diante dele. Deus conhece qual é a oração que você tem mandado diante dele. E assim como você tem feito isso, quando você passar pela terceira porta, não vai ser preciso você dizer mais nada, porque aquele incenso que entra na terceira porta, que é a oração, Deus vai te responder, porque é o Deus de reação. Este incenso também simboliza o interceder do Espírito Santo por mim e por você, quando nós não aguentamos mais, quando não tem mais palavra nas nossas bocas, quando já não sai mais uma palavra, um som audível e de bom entendimento aqui na terra. Quando nós gememos, Ele intercede por nós à direita do Pai. Essas três portas simbolizam caminho, verdade e a terceira é a vida, mas também pode simbolizar o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Aonde a tua oração começa? Aqui embaixo. Passa o primeiro céu, passa o segundo céu, que é o céu das estrelas, e chega no terceiro céu, aonde está a presença de Deus, para Ele te dar a resposta. Mas esse incenso também simboliza o interceder do nosso Jesus Cristo por mim e por você. Irmãos, a Bíblia diz que nós por nós mesmos não iríamos conseguir. Deus sabe que você por você mesmo não consegue. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. E ainda tem a ajuda do Cristo ressurreto, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Sabe esse gemendo teu, sabe essas lágrimas que rolam no teu rosto, é o incenso que vai de encontro a Ele, e pode ter certeza que estas lágrimas, que é a sua ação, Deus vai mandar a reação dele, Deus vai mandar a resposta dele para você, e você vai sair daqui com a presença clara dele na tua vida e com a tua resposta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Primeira porta, a porta de entrada, a porta do sacrifício. Passava pelo sacrifício, se lavava na pia de bronze. Passava a segunda porta, era iluminado pela presença daquele que era, que é e sempre será. Você já foi iluminado. Quando chegava na porta terceira, que era a porta que dava acesso ao lugar santíssimo, ao lugar
que não era qualquer um que poderia entrar. Somente aquele que era o sumo sacerdote, apenas, uma vez por ano, 7 anos consecutivos. Irmãos, tenta imaginar comigo quantos judeus queriam ultrapassar aquelas 3 portas, mas não podiam. Mas havia a terceira porta. A terceira porta, irmãos, era uma cortina que separava entre o homem e Deus, porque depois da terceira porta havia uma arca chamada Arca da Aliança, aonde habitava a presença de Deus, aonde um apenas deveria entrar. Ele pegava um incenso que já tinha enchido aquele ambiente do lugar santo e adentrava, mas antes dele adentrar, ele abria aquela cortina e colocava o incenso lá dentro e começava a balançar de um lado para o outro, e enquanto aquele terceiro compartimento não tivesse completamente cheio daquela fumaça aromática, daquele incenso aromático, aquele homem não poderia entrar. Ele pegava outra peça aonde continha o sangue que lá fora foi imolado. Ele pegava esse sangue, ele passava os seus pés, dizendo que ele já estaria no caminho, ele já tinha caminhado pela verdade, e ele queria ter mais intimidade, se aproximar mais de Deus. Ele borrifava, colocava também na sua orelha, dizendo: eu estou disposto a servir, eu estou disposto a ouvir, eu estou disposto a obedecer e fazer o que o Senhor tem para me dizer. Quantos aqui nesta noite estão dispostos a isto? Naquele lugar. Uns dizem que eles abriam aquela cortina e entrava de joelhos. Parece que eu vejo, irmão, o sacerdote com as vestes novas. Deixa eu pensar assim, abrindo aquela cortina e entrando de joelho, balançando aquele incenso, e com sangue nos pés, sangue nas mãos, sangue nas orelhas. E ali, quando ele entrava chacoalhando, ele entrava e levantava, porque quando ele levantasse, aqueles sinos que haviam nas suas vestes iriam bater, dizendo que Deus recebeu o sacerdote, o sumo sacerdote ali dentro sem matar. Aí então ele pegava aquele sangue, colocava nos 4 cantos daquela arca, dizendo: Deus, houve um sacrifício que foi pago para que eu estivesse aqui. Deus, tu sabes qual é o preço e por que este sangue foi derramado. Parece que eu vejo Jesus fazendo isso, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote, e ele entrou no Santo do Santo apenas uma vez, mas ele não pegou ao ver o sangue do Cordeiro, não, mas ele pegou o seu próprio sangue, espalhou no 4 cantos e disse: Senhor, já foi pago, a terceira porta foi tirada, porque Jesus disse que o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje eu e você temos livre acesso à presença dele. Dentro desta arca, irmãos, havia 3 coisas. Havia o maná, era o pão que eles precisavam, era o pão que eles necessitavam para sobreviver. Aquele maná representa Cristo, o pão que eu preciso e que tu precisas para sobreviver. Só que tem gente que faz como o povo fez no passado: pegava o maná, um ele comia e o outro ele escondia para no outro dia comer. E Deus disse: não precisa pegar 2,
só um, porque todo dia terá. Não precisa você guardar, porque todo dia tem. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus tem pão do céu para nós todos os dias. Tem gente que está vivendo do pão de ontem, do pão de ontem. Deus tem maná para nós todos os dias. Deus tem sinal da tua presença hoje para nós aqui também. Quem crê nisso, levanta a tua mão e glorifica o nome daquele que nos dá o alimento. Tem gente vivendo no passado, tem gente vivendo no ontem, no anteontem. Não, Deus tem maná novo para você hoje aqui, meu filho. Oh, aleluia. Ali dentro tinha outra peça chamada a confirmação da chamada e do sacerdócio. Uma árvore, uma peça, um pedaço de galho seco que floresceu. Oh, sabia esse pedaço de galho seco que floresceu, irmãos? Queria ter eu um espelho para dar a cada um de vocês. Eu, pastor, você. Porque o galho que ele estava lá simbolizava o sacerdócio. E olha o que a Bíblia diz sobre o sacerdócio. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Nós somos chamados para ter folha, flores e frutos. É por isso que a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor dará o teu fruto na estação própria e nunca vai secar, sempre está florescente. Aí Pedro disse no capítulo de número 2 e no verso de número 9, ele disse assim: vós sois uma geração eleita, um sacerdócio santo, um sacerdócio real. Não foi qualquer um que te escolheu, foi ele. Tu és esta vara que precisa florescer e frutificar a cada dia. Quantos aqui nessa noite querem frutificar mais? Sabe o que Deus está me falando aqui?